Olá, meus amores. Hoje vamos trabalhar o livro Apes de Língua Portuguesa, página 236 a 240, onde temos palavras de ligação, tá? Temos aqui atividade oral e escrita. Leia o parágrafo a seguir, que traz um resumo do conto. O aldeão precisava atravessar o rio. Não sabia como. As 3 mercadorias não poderiam seguir juntas. Por isso, só conseguiu resolver o problema de falar com o lavrador. Não havia encontrado uma solução sozinho. Letrinha A. Algumas palavras foram apagadas desse resumo. Podemos dizer que as palavras que estão faltando não fazem falta para o entendimento do texto? Não, claro que elas fazem falta, não é? Só seriam úteis para especificar o tempo em que as ações ocorreram? Não. São importantes para fazer a ligação entre as frases ou partes do texto? Sim, tá? São úteis para reforçar o lugar onde os fatos ocorreram? Não. Então, as palavras que estão aqui faltando, elas servem para ligar um termo ao outro, tá? Ligar as frases. Letrinha B. As palavras que foram apagadas do parágrafo que você leu na atividade anterior estão no quadro abaixo. Veja, pois, mais, porque, depois. Use as palavras do quadro e complete o parágrafo. O aldeão precisava atravessar o rio, mas não sabia como. Você colocar aqui mais, aqui, ó. Porque as 3 mercadorias não poderiam seguir juntas. Aí o porquê aqui. Essas palavras são de ligação, tá? O aldeão precisava atravessar o rio, mas não sabia como, porque as 3 mercadorias não poderiam seguir juntas. Por isso, só conseguiu resolver o problema depois, olha o depois entrando aqui, de falar com o lavrador, pois, olha o pois entrou, não havia encontrado uma solução sozinho. Então, esse mesmo parágrafo aqui, é esse parágrafo aqui, tá? Agora ele está com as palavras de ligação, para ligar uma frase à outra. Segundo, agora indique as palavras utilizadas no item B da atividade anterior, de acordo com os sentidos, tá? Dessas palavras aqui, pois, mais, porque e depois. Explicação. Qual a palavra que é utilizada para explicar? Porque e pois. Ideia de algo contrário, mais. Tempo, depois, tá? Então, essas palavras aqui de ligação, elas têm o sentido de explicar, essa tem o sentido contrário e essa aqui tem o sentido de tempo. Ao falarmos ou escrevermos, sempre empregamos palavras ou expressões para fazer a ligação entre as ideias do texto. Na tradição popular, algumas frases são empregadas para caracterizar as pessoas, comparando-as com bichos. Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer que gosta de um abraço de urso? Por que será que é bom sentir o abraço do urso? A gente, quando lembra do urso, a gente vê que ele é um animal fofo, né, com pelos, e o abraço dele deve ser bem fofinho e quente, não é? Então, comparando o abraço de urso, é aquele abraço quente, fofinho. 3. No trecho a seguir, você vai saber um pouco sobre o uso e o significado das expressões abraço de urso. Letrinha A. Leia o texto e preencha os espaços com palavras de ligação adequadas. Se precisar, consulte o quadro abaixo. Aí tem as palavras a, até, após, com, contra, de, desde, e, em, entre, mais, nem, para, por, sem, sob, sobre. O título, abraço de urso. É muito bom ganhar um abraço apertado de, olha, para ligar aqui, de, esse de, a gente encontra ele aqui, ó, tá vendo? De. Quem a gente gosta. Até, olha o até, dizemos que esse gesto é do tipo abraço de urso. Mas, já pensou abraçar aquele bichão fofo e peludo? É melhor nem tentar. Na natureza, o urso tem essa reação na hora do ataque, quando dá um apertão no inimigo, tá? Então, o urso dá aquele abraço, aquele aperto, não é de forma carinhosa, tá? É do instinto dele, da natureza mesmo, que ele dá aquele abraço, aquele aperto para atacar. Então, a gente não quer levar um abraço de urso verdadeiro, né? A gente, quando diz assim, essa expressão, abraço de urso, é um abraço fofo, é um abraço macio, um abraço quente, tá certo? Letrinha B.
De acordo com o texto, embora as pessoas usem a expressão abraço de urso, conforme o sentido figurado, que não é o real, indicando um abraço carinhoso. Na natureza, esse gesto do animal indica algo perigoso para um possível oponente. Converse, qual seria esse perigo? A possibilidade do perigo é, por ser um gesto de ataque, o abraço ou apertão desse animal pode machucar o seu oponente, tá certo? Ele pode machucar tanto outro animal como uma pessoa. Então, fuja do abraço de urso literalmente, tá certo? Queira um abraço de urso do seu amigo, é um abraço no sentido figurado, tá bom? Que não é real. Quarto quesito, leiam os sentidos que as palavras de ligação dão a diferentes frases. Depois empreguem essas palavras nas frases de acordo com o sentido indicado. Para, ideia de finalidade. No, ideia de lugar. De, ideia de posse. Com, ideia de companhia. Sobre, ideia de assunto. E sob, ideia de lugar. Vou até a casa de Pedro ou do Pedro. Você pode colocar de ou do, tá? Vou à casa de Pedro. Vou à casa do Pedro. Vamos brincar quintal. Vamos brincar no quintal. É muito bom brincar, amigos. É muito brincar com amigos. Quero um computador para navegar na internet. Não quero falar sobre o acidente, porque fico muito triste. Esse sobre é o assunto, tá? Não quero falar sobre o assunto do acidente. Então, não quero falar sobre o acidente, porque fico muito triste. Quando o terremoto começou, ele se escondeu sob a mesa. Então, aqui está dando ideia de lugar. Esse sob é embaixo da mesa, tá? Quinto, leiam juntos o quadro com algumas palavras de ligação muito comuns. A, até, após, de, desde, com, contra, em, entre, nem, para, por, sem, sob e sobre. Agora você. Leia o texto abaixo com atenção. Observe que esse texto está sem algumas palavras ou expressões de ligação. Elas estão no quadro a seguir. Aí tem aqui, lento como jabuti. E as palavras estão aqui, assim, por causa do, entre, por isso, mais, enquanto. A história da corrida, a lebre, o jabuti é famosa. Em uma corrida, o jabuti vai devagar. A lebre larga na frente. Ela para dormir. Quem acaba vencendo é o jabuti. Alguém falar que você está lento, como um jabuti, defenda-se, dizendo que devagar se vai ao longe. O jabuti anda devagar, casco, que é pesado e dificulta o andar do bicho. Então, o que é que você vai fazer agora? Reescreva o texto empregando as palavras e as expressões do quadro para que as ideias ganhem mais sentido. Algumas palavras podem ser usadas mais de uma vez. Então, você vai colocar essas palavras aqui e encaixar nessas lacunas que está faltando. Aonde, professora? Aqui na letrinha A, tá certo? Você vai reescrever. Aí vai ficar dessa forma, A história da corrida entre a lebre e o jabuti é famosa. Em uma corrida, o jabuti vai devagar, enquanto a lebre larga na frente. Mas ela para dormir. E quem acaba vencendo é o jabuti. Por isso, se alguém falar que você está lento como o jabuti, defenda-se dizendo que devagar se vai ao longe. O jabuti anda devagar por causa do casco, que é pesado e dificulta o andar do bicho, tá? Então, esse é o texto reescrito com as palavras de ligação que estavam faltando, tá? Letrinha B, relê esta frase. Mas ela para dormir e quem acaba vencendo é o jabuti. Mas ela para dormir e quem acaba vencendo é o jabuti. Tem duas palavras para, tá? Mas elas têm sentido diferente. Esse para, com o numeral 1, tem o sentido de ação. Ela parou, tá? E esse aqui tem o sentido de ideia de finalidade. Para que ela parou? Para dormir, tá? Então, observe as palavras repetidas e escreva os números 1 e 2 nos quadrinhos abaixo para relacionar o sentido de cada uma expressa. Traz a ideia de finalidade, esse para aqui, esse 2, tá? Mas ela para dormir. Então, finalidade é esse para aqui. Para que ela parou? Para dormir.
tem o sentido de parar, de uma ação, de ficar parado, de ficar quieto, é o numeral 1. Mas ela para, essa aqui ela estacionou, ela parou para dormir. Então, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Segundo, complete o texto. Lento como jabuti. Agora, empregando as palavras e as expressões de ligação do quadro, sem alterar o sentido original, tá? A gente vai completar. Com, ao mesmo tempo que, porque e portanto, entretanto. Aí aqui está o texto, lento como jabuti. A gente vai colocar aquelas palavras anterior, tá? A história da corrida da lebre com o jabuti é famosa. Em uma corrida, o jabuti vai devagar, ao mesmo tempo que a lebre larga na frente. Entretanto, ela para dormir e quem acaba vencendo é o jabuti. Portanto, se alguém falar que você está lento, como um jabuti, defenda-se, dizendo que devagar se vai ao longe. O jabuti anda devagar porque o casco é pesado e dificulta o andar do bicho. Então, você vai preencher com essas palavras de ligação, tá? Com, ao mesmo tempo que, entretanto, portanto, porque. Algumas palavras de ligação foram apagadas nas falas desta tirinha. Veja. Pai, é bom ser um viking? Sim, é um bocado de responsabilidade. Significa viajar, terras estranhas, ficar longe, casa, lutar, inimigos, navegar, mares desconhecidos. É uma boa. Complete a fala de H com as palavras de ligação adequadas. Se necessário, consulte o quadro com as palavras de ligação mais comuns na página 238, que são essas palavras aqui, tá? Mais comuns. Aí temos, significa viajar para terras estranhas ou para terras estranhas. Então, você colocar para ou para. Ficar longe de casa, aí você coloca aqui o de. Lutar com inimigos. Navegar por mares desconhecidos, tá? Dessa forma aqui que a gente vai completar. Letrinha B, conversa. No último quadrinho, H aparece está falando com o mesmo tom de seriedade dos quadrinhos anteriores. Por quê? A sugestão de resposta aqui é que não, tá certo? Aqui está dizendo assim, ó. Não. Nos 2 primeiros quadrinhos, H responde a pergunta do filho de modo direto, elencando as responsabilidades de ser um viking, enquanto sua esposa Helga está presente na cena, ouvindo o que ele fala. No último quadrinho, quando a mulher já parece afastada, H fala com o filho como se ele estivesse cochichando ou dizendo algo que Helga não deve ouvir. Nesse momento, ele fala uma frase mais informal, afirmando que acha mesmo bons os itens que citou anteriormente, tá? Aí temos aqui, hora de organizar o que estudamos, ler o esquema a seguir com os colegas e a professora. Palavras e expressões de ligação. Ajudam a organizar as ideias do texto falado ou escrito e ligam palavras ou frases e podem acrescentar sentido de tempo, de espaço, de inclusão, de comparação, de ideia contrária, de acréscimo de ideia, de explicação, etc.